Ezequiel 14, de 1 a 5. Então, alguns dos anciãos de Israel vieram e se assentaram diante de mim. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram ídolos dentro de seu coração e puseram diante de si o tropeço que os leva a cair em iniquidade. Será que eu deveria permitir que eles me consultem? Portanto, fale com eles e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar ídolos dentro de seu coração e puser diante de si tropeço que o leva a cair em iniquidade, e que depois vier consultar um profeta, eu, o Senhor, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Farei isso para que eu possa conquistar novamente a casa de Israel no seu próprio coração, porque todos se afastaram de mim para seguirem os seus ídolos. Muito forte esse texto, não é, irmãos? Você já viu aquela frase que diz assim: o homem é o lobo do homem? O que ela significa? Qual é o sentido dessa frase? Que o homem, ele tem a capacidade de fazer mal a si mesmo e ao outro. O homem, ele tem a capacidade de sabotar a sua própria vida. É por isso que a Bíblia diz que cada um deve se queixar, não do outro, mas devemos nos queixar dos nossos próprios pecados. Note que no texto que a gente leu, alguns dos anciãos, ou seja, alguns dos líderes religiosos de Israel, vão e se assentam diante de Ezequiel. E a palavra do Senhor vai até Ezequiel, e o Senhor, através do profeta, diz que aqueles homens, eles levantaram ídolos. E eles levantaram ídolos de onde? A partir de que lugar? Eles levantaram ídolos dentro do seu coração. E o que esses ídolos resultaram na vida deles? Ezequiel diz, inspirado pelo Senhor: esses mesmos ídolos os levaram a tropeçar e a cair em iniquidade. E diante desse quadro, o Senhor diz: eu deveria permitir que eles me consultem? Eu deveria permitir que eles venham falar comigo? E o Senhor traz outra mensagem para Ezequiel. E ele diz no verso 4, que qualquer homem da casa de Israel que levantar ídolos dentro de seu coração e puser diante de si tropeço que o leva a cair em iniquidade, quando esse homem for consultar o Senhor vai respondê-lo segundo a multidão dos seus ídolos. Irmãos, nós temos conversado sobre esse assunto. Provavelmente hoje, e aí no próximo domingo, a gente
encerra essa série e começa uma outra série, tratando sobre aspectos do Evangelho de Cristo. Note bem, e a gente tem visto, baseado nesse texto e naquilo que a gente conversou, e citando João Calvino, que o coração do homem, ele é uma fábrica de ídolos. E que a única maneira de nós sermos libertos da idolatria é nós conhecermos o verdadeiro Deus. Porque somente o relacionamento com o verdadeiro Deus vai nos livrar da idolatria. Por quê? Porque, como diz o texto que lemos, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então, qual é o objetivo dessas nossas reflexões? Não é lhe levar ao desespero e deixar você lá. Meu Deus, eu sou um idólatra. É nos levar à consciência do que o pecado nos traz e mostrarmos que a nossa esperança não está dentro de nós. É muito propagado hoje que o homem, ele pode ter esperança porque a humanidade de alguma forma é boa. Esse era o discurso no início do século XX, influenciado pelo iluminismo. E aquele homem tão bom, ele ocasionou a Primeira Guerra Mundial. E esse homem tão bom, entre aspas, ocasionou a Segunda Guerra Mundial. E este homem tão bom, ele pratica atrocidades. Então a gente precisa entender que a nossa esperança não está em nós. A nossa esperança está no Salvador. Diante disso, a gente começou a mostrar alguns tipos de idolatria, tá? E a gente vai mostrar como a idolatria, e o Keller mostra muito bem isso, ela tem a capacidade de gerar outros pecados. É o pecado por trás do pecado. Então, existe aquele pecado que se manifesta, aquele pecado que todos veem, mas a raiz deste pecado é a idolatria. Ou seja, a idolatria gera filhos. Está claro até aí, gente? Simples, né? Então vamos pensar aqui em alguns tipos de manifestação idolátrica. E aí eu coloco algumas frases aí para a gente pensar. Observe aí, por favor, está exposto na tela, algumas sentenças que revelam idolatria. Primeira, a vida só tem sentido, ou eu só tenho valor se tiver poder e influência sobre os outros. O que é isso? Isso se chama a idolatria do poder. Aquela pessoa que só encontra significado na sua vida se ela puder mandar, se ela tiver meios de exercer influência direta sobre outras pessoas. Mas há outro tipo de idolatria. A idolatria que expressa o seguinte: a vida só tem sentido, eu só tenho valor se for amado e respeitado por fulano. Que idolatria é essa? Essa é a idolatria da aprovação. O Keller conta que há muito tempo atrás, uma moça foi conversar com ele. E aquela moça, ela estava numa crise existencial profunda. É impressionante hoje, irmãos. E isso é um retrato da nossa sociedade. Isso é um retrato do que as pessoas estão consumindo, estão vendo
e estão lendo, e estão conversando. É impressionante hoje, como nós vemos adolescentes, jovens deprimidos. Aqui é um momento que a grande maioria aqui é de adultos. E você que tem filho, provavelmente você vive uma realidade, que o seu filho, ele tem mais coisas em termos materiais e mais oportunidades do que você teve na idade dele, não é verdade? Mas às vezes parece que alguns jovens e adolescentes, mesmo tendo materialmente muito do que eles desejam, e outros até tudo, há um senso de insatisfação, há uma angústia, há um descontentamento. E isso é o que, irmãos? Isso é uma questão de idolatria. Voltando à questão do Keller, ele conta que ele estava conversando com uma jovem, e aquela jovem ela não estava bem. E a conversa continuou, e lá pelas tantas, aquela menina disse: pastor, eu sei que Deus me ama, eu sei que Cristo morreu na cruz por mim, eu sei que se eu morrer hoje, eu vou ser recebido por Deus no céu, eu sei que estou salva. Mas perceba como ela continua a conversa, ela diz assim, mas, e aí depois do mais, a gente já sabe que a coisa vai pegar, ela diz, mas, o que adianta tudo isso, se nenhum garoto da escola olha para mim? Qual era uma das idolatrias dela? Da aprovação. A vida só tinha sentido para ela, se ela fosse amada e respeitada por alguém. Entende? Mas tem outras idolatrias, por exemplo, a idolatria do conforto, que diz assim, eu só tenho valor se tiver este tipo de experiência prazerosa, uma qualidade de vida específica. É aquela pessoa que diz assim, a minha vida, ela só vai ter sentido se eu, por exemplo, tiver uma segurança financeira. A minha vida só vai ter significado se eu puder chegar em casa, a deitar em um sofá, em uma cama confortável, se eu tiver muita comida, se eu tiver um bom carro, se eu tiver uma casa boa, se eu tiver uma TV de última geração para eu poder assistir, se eu tiver um computador, um tablet, um celular, sei lá o que, novo, aí a minha vida vai ter sentido. O que é isso? Isso é idolatria do conforto. Mas existe também a idolatria do controle, que diz assim, a vida só tem sentido, eu só tenho valor se for capaz de dominar a minha vida na área tal. Gente, a gente não tem controle sobre a vida da gente. A gente não tem controle sobre quantos dias nós iremos viver. Nós não temos controle sobre o que acontecerá amanhã, no próximo mês, hoje à tarde. Então a idolatria do controle se manifesta assim. A pessoa quer dominar certas áreas na vida dela. Mas existe uma outra idolatria. A vida só tem sentido, eu só tenho valor se as pessoas dependerem de mim e precisarem de mim. O que é isso? É a idolatria da ajuda. A vida só tem valor se os outros precisarem de mim, se dependerem de mim. Se não houver isso, a vida não tem sentido. Isso é idolatria da ajuda. Perceba,
como são os ídolos. Os ídolos, passar a palavra para a Joselane, o que acontece com o ídolo? Nós pegamos coisas boas e nós damos a elas um caráter de transcendência. Nós oferecemos a elas o status de divindade. E aquilo que poderia ser bom se torna algo que afeta a nossa relação com Deus, porque nós achamos que aquilo ali é que vai dar sentido à nossa vida. Perceba como é sutil, né? Joselane, pode falar mesmo. Maria Lígia tinha 6 anos, faz 17 anos, e no Natal a gente foi deitar e depois ouviu ela chorando, e a gente foi lá ver, né, se ela estava doente, tinha acontecido alguma coisa. Aí quando a gente perguntou o que você tem, ela disse, todas as crianças que eu conheço têm uma televisão no quarto, e eu não tenho. E eu estou muito triste com isso. E aí a gente foi conversar com ela, né, levei ela para a sala e disse, olhe para essa televisão que tem aqui. Aí ela olhou, eu disse a ela, pois é, eu ganhei essa televisão como presente de 15 anos. Então, depois de 15 anos da minha vida, foi que eu ganhei uma televisão como uma data importante. Ela ficou no meu quarto e eu me casei e levei a televisão para a minha casa. E era a única televisão que a gente tinha. E a gente foi explicar isso a ela. Obviamente, o avô resolveu esse problema rapidamente e no aniversário seguinte dela, ela ganhou a televisão. Mas a gente tentou ensinar ela o princípio de que a coisa mais importante da vida não era a televisão. E também a questão de nós, como pais, pensarmos a esse respeito. Hoje, o que eu sou depende da criação que eu tive. Então, se a gente vai satisfazendo todos os desejos dos nossos filhos, a gente vai produzindo ídolos no coração deles. E chega uma hora que a gente não consegue mais satisfazer esses ídolos, levar as oferendas que eles querem, né? Então, isso fica muito difícil. Eu, como filha única, eu tive muita dificuldade de compreender por que, quando eu me casei, meu pai não me deu uma casa, meu pai não proporcionou o conforto que eu queria ter, visto que ele tinha condições para isso. Só que hoje eu compreendo que o valor que eu dou às coisas, no sentido de que foi preciso luta para conquistar, e a certeza que eu tenho de que foi Deus que proporcionou tudo isso, foi por conta de todo o processo. É como a borboleta, né? Ela tem o esforço para sair do casulo. Se a pessoa vai lá e corta o casulo e deixa ela sair, ela sai fraca, porque ela não passou por todo o processo necessário. Então, como o senhor disse, hoje aqui só tem adultos, pais ou futuros pais, que precisam compreender que se a gente vai proporcionando tudo que os filhos querem, a gente vai gerando ídolos no coração deles. E chega um momento que a gente não pode satisfazer esses ídolos. Muito sério, né? Gente, um detalhe aí dentro disso, normalmente quando os nossos filhos pedem um celular, eles não querem só um celular, tá? Vá dizer para ele, eu não sei nem se existe mais, filho, eu vou lhe dar aquele celular para eu poder conversar com você. Aquele celular, ele tem até lanterna. Lembra do celular de lanterninha? Vá ver se ele quer. Ele não quer só um celular, ele quer um computador na mão dele.
ele quer um smartphone. A questão é que, às vezes, dependendo da idade, os nossos filhos não têm estrutura e cabeça e maturidade para terem um smartphone na mão deles. E muitas vezes, filhos estão se perdendo dentro da nossa casa. Sabe por quê? Por algumas razões. Mas uma delas é que a gente disponibilizou para eles um acesso ao mundo, e nós vivemos em um mundo caído, irmãos, em um mundo anti-Deus, em um mundo com conceitos, doutrinas, ideologias, princípios contrários ao Evangelho. Isso é muito claro. E de repente o nosso filho, que não tem ainda a base necessária, ele começa a se expor através da internet a um monte de porcaria, e o coração dele vai se envenenando, e nós começamos a perceber que ele está estranho. Por que ele está estranho? Porque ele está se alimentando de veneno. E de repente a gente vê os nossos filhos falando coisas, defendendo coisas que são abertamente contrárias à Escritura, defendendo pautas da desconstrução do conceito de família bíblico, pautas como aborto, pautas como outras e mais outras. E aí você diz: meu Deus, o que aconteceu? Ele teve acesso a pessoas, a conteúdos, a doutrinações que muitas vezes vem revestida do discurso de amor, não é verdade? E aí simplesmente ele se afundou. Veja bem, e eu falo isso com todo respeito. Tem gente que diz assim: não, a gente não pode matar uma galinha, vai fazer a galinha sofrer, é matar para comer, entendeu? Não, de jeito nenhum. Não pode matar um boi, não, de jeito nenhum, vai fazer o boi sofrer, então a gente não come nada disso. Mas pode matar uma criança no ventre, não é? Não pode matar uma galinha para comer, nem uma vaca para comer, mas uma criança no ventre, um ser criado à imagem e semelhança de Deus, aí pode matar, porque eu tenho direito sobre o meu corpo. Percebe a incoerência? Percebe? Vamos lá. Próximo slide. Declarações que revelam idolatria. Veja, os irmãos estão dando para ver, tá? A vida só tem sentido, eu só tenho valor se houver alguém para me proteger e me manter em segurança. O que é isso? É a idolatria da dependência. Irmãos, fazer um bom casamento é muito bom, não é? Quem tem um bom casamento sabe que é bom demais casar, desde que seja um bom casamento. Só que às vezes a gente precisa entender, ou melhor, a gente precisa compreender que nem todo mundo vai casar. Na verdade, é uma questão matemática e geográfica. Nem todo mundo vai casar. Então, a aspiração de casar, ela é boa. O problema é quando pessoas, na ânsia de casar, porque elas querem depender de alguém, elas querem que o outro dê segurança para elas, dê significado para a vida delas, elas terminam se casando com qualquer um, e tendo um mau casamento, e sofrendo dentro do casamento, e não conseguindo honrar a Deus no casamento. Eu sei que às vezes a vida de solteiro traz algumas implicações para nós, mas é melhor, muito melhor,
nós vivemos uma vida de solteiro que honra a Deus e que glorifica a Deus, esperando no Senhor, se for da vontade dEle, que o Senhor coloque no nosso caminho um servo de Deus, uma serva de Deus, do que na ânsia e no desespero de casar, a gente desobedeça a Deus e entre numa relação doentia, abusiva, destruidora e que mina a nossa saúde física, emocional e espiritual. Então a gente precisa, como igreja, tratar as pessoas que são solteiras com a mesma honra que nós tratamos as pessoas casadas. Respeitá-las da mesma maneira que a gente respeita as casadas. E honrá-las da mesma forma. Então aquele negócio, vai ficar para titi, essas brincadeiras não vão ajudar. E aí a pessoa é solteira, vai casar quando? Tem um monte de gente aí. A questão é, tem gente que tenha o temor a Deus, a aliança com Deus, e que os nossos caminhos se alinhem, essa é a questão. Tá certo? Então a gente precisa ter cuidado em tratar o casamento na devida forma, e não simplesmente, eu tenho que casar de qualquer maneira, porque se eu não casar, coitado da minha vida, como é que eu vou chegar no céu e ter vivido solteiro nessa terra? Do mesmo jeito. Está entendendo, gente? Então, a idolatria da dependência, ela diz assim, eu só tenho valor se, sei lá, alguém me proteger, alguém me manter em segurança. Mas existe a idolatria da independência, é o contrário. Diz assim, a vida só tem sentido, eu só tenho valor se for completamente livre de obrigações ou responsabilidades de cuidar de alguém. A vida só tem valor se eu não tiver mais obrigação ou responsabilidade com alguém. Já viu gente dizendo assim, eu não vejo a hora de chegar à maioridade. O que ele quer dizer com isso? Que ele acha que quando chegar à maioridade, ele vai mandar na vida dele. Só que muitos chegam à maioridade e continuam dependendo de papai e mamãe. E ele acha que os 18 anos provoca algo, provoca a independência. E isso é um engano. Isso é uma falácia. Aquela pessoa que quer chegar a uma fase que diz assim, agora eu sou independente, agora eu não tenho mais obrigação com os outros, não preciso mais prestar contas a ninguém. O que é isso? A idolatria da independência. Mas existe também a idolatria do trabalho, que diz assim, a vida só tem sentido, eu só tenho valor se o quê? For extremamente produtivo e conseguir fazer muita coisa. Se eu não trabalhar muito, se eu não trabalhar 14 horas por dia, tantos dias por semana, se eu não for extremamente produtivo, a minha vida não tem sentido. É a idolatria do trabalho. Tem também a idolatria da realização. A vida só tem sentido, eu só tenho valor se estiver sendo reconhecido pelas minhas realizações e estiver me sobressaindo no meu trabalho. Gente, todos nós aqui já vimos histórias de pessoas que têm fama, pessoas que têm dinheiro, pessoas que são conhecidas, mas parece que a vida delas está afundando. Já viu isso? Gente que almejou e conseguiu algo que muitos outros queriam, mas a pessoa simplesmente, a vida dela começa a decair. E algumas dessas, isso acontece por quê? Porque elas não encontram sentido para a vida delas. Em outras, porque elas perderam a notoriedade. Elas não estão mais na mídia. E algumas delas, o que é que fazem?
cita uma declaração bombástica, seja ela qual for, não é? Cita algo assim, chocante, estou me relacionando com X, há 15 anos, 20 anos na minha vida aconteceu isso, e aí qual o resultado? Elas voltam a estar na mídia. O que acontece com algumas dessas pessoas? E não vou generalizar, não vou fazer isso. É que algumas delas simplesmente olham para suas vidas e percebem que elas não têm mais a notoriedade do passado e, consequentemente, elas se deprimem. Gente, alguma pergunta? Eu vou caminhar só mais um pouquinho e a gente vai encerrar por hoje, tá? Oi, Apolo. Então vamos, dá para ouvir, aí eu repito para as pessoas. Tá. Certo. Tênue. Certo. Sim. Tá. Exato. O cerne para nós discernirmos a idolatria, porque Apolo está falando sobre a questão de ajudar, de pessoas que ajudam, e que isso é muito bom. E aí ele cita o livro do Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor, e que mostra que uma das linguagens pelas quais nós expressamos amor pelo nosso cônjuge é servindo. E aí ele falou que há uma relação muito tênue entre amar e idolatrar. Sim, há. A grande questão aqui é o início das sentenças. Porque você vai observar a segunda parte, muitas delas são coisas em si que não são más. A questão é quando a vida só tem sentido, eu só tenho significado se. Esse é o problema. O problema é quando a gente transforma algo bom e torna algo bom no sentido da nossa existência. Porque Deus diz: eu não darei a minha glória a outrem. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon, ou a Deus e as riquezas. Isto é, Deus, ele é exclusivo quando ele requer adoração. Então, quando o nosso coração levanta ídolos e a gente coloca qualquer coisa como o sentido da nossa vida, isso significa que nós caímos, ou incorremos, ou fomos atingidos pela idolatria. Deu para entender? Então é tênue mesmo. A questão é fazer de coisas boas o sentido da nossa existência. E, biblicamente, o sentido da nossa existência precisa ser Deus. Porque Ele é suficiente. As outras coisas são bênçãos dEle, mas Deus, Ele é suficiente. Nós cantamos aqui no culto: és Tu, única razão da minha adoração a Jesus. Tu és aquele que eu anelo ter, ó Jesus. O que é isso? Isso é uma expressão de adoração. Então vamos lá. Quem quiser perguntar, pode perguntar. Outras declarações que revelam idolatria. A vida só tem sentido, eu só tenho valor se tiver certo nível de riqueza,
de liberdade financeira e de posses muito boas. O que é isso? É a idolatria do materialismo. Seguindo, a vida só tem sentido, eu só tenho valor se estiver seguindo os códigos morais da minha religião e engajado em suas atividades. O que é isso? A idolatria da religião. Isso aqui não é evangelho, né? É aquela pessoa que acha que Deus deve algo a ela porque ela é muito boa. É aquela pessoa que acha que merece ir para o céu porque ajuda os outros. Então, a idolatria da religião, ela opera assim. A vida tem sentido porque eu sigo alguns códigos morais da minha religião. Seguindo, a vida só tem sentido ou eu só tenho valor se esta pessoa específica estiver na minha vida e contente em estar nela e eu contente comigo. A vida só tem sentido se alguém estiver comigo, essa pessoa estiver contente comigo e eu estiver contente comigo mesmo. É a idolatria do indivíduo. Seguindo, a vida só tem sentido, eu só tenho valor se me sentir totalmente independente da religião organizada e estiver vivendo segundo uma moralidade criada por mim mesmo. Isso aqui está em alta hoje, irmãos. É a idolatria da irreligião. Eu já falei isso aqui para a igreja. Há um movimento fortíssimo, encabeçado por instituições de ensino, pela mídia e por alguns governos e por outros setores da sociedade. Para quê? Para tirar a moralidade judaico-cristã da sociedade. Então as pessoas, elas criam a sua própria moralidade. E isso se reflete em algumas frases, como por exemplo, eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero, ou isso é verdade para você, não é verdade para mim. Porque o contexto que nós vivemos, chamado ou pós-modernismo, ou pós-modernidade, ou tempos líquidos, ou sociedade líquida, ou modernidade líquida, seja qual for o termo que a gente use, o tempo que nós vivemos é um tempo que defende a pluralidade de cosmovisões. E nesta pluralidade de cosmovisões, as pessoas querem dizer que cosmovisões antagônicas, todas elas têm a sua verdade e precisam ser aceitas. Só que nesse discurso, o Evangelho e a mensagem do Evangelho, ela é reputada por alguns até como discurso de ódio. Entende? Ela é reputada por alguns como algo que não cabe na sociedade contemporânea. Então, nós temos uma sociedade que tolera tudo. O indivíduo vive de qualquer forma. E aí a sociedade diz, ok, é o jeito dele, legal, nós temos que aceitar. Mas quando o Evangelho diz algo, e quando o Evangelho apresenta uma outra proposta, ele é taxado como intolerante, como retrógrado, como discurso de ódio, como preconceituoso, e etc, etc, etc e tal. É a idolatria da irreligião. Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor tenha compaixão
de nós, e que o Senhor guie a nossa vida na sua verdade. Na próxima semana, eu quero trabalhar com vocês algumas outras frases, são mais 2 slides, que revelam tipos de idolatria, e aí a gente vai tratar também sobre como nós eliminamos os ídolos. Como é que a gente vence a idolatria? E a gente vai apresentar abordagens equivocadas e a abordagem correta, que é a abordagem do Evangelho. Tá? Queria saber se tem alguma pergunta dentro daquilo que a gente conversou hoje. Antes, eu já indiquei esse livro. Esse livro trabalha bem a questão da idolatria. Timothy Keller, Deuses Falsos. Eles prometem sexo, poder e dinheiro, mas é disso que você precisa. Então, todas as sextas a gente tem um clube do livro. Todas as sextas tem um link lá, o link é fixo, só é você pegar com a Germana, e a gente conversa sobre isso. E aí, na última sexta, a gente começou a conversar sobre o dinheiro, né? O dinheiro muda tudo. Porque o dinheiro, que é algo bom, que é uma bênção de Deus, se tornou um grande ídolo da sociedade contemporânea. Então, esse livro aqui, ele vai lhe ajudar muito a se aprofundar nessa questão. Repetindo, a gente não se liberta da idolatria pelo nosso esforço, ou pela nossa consciência dela. O nosso esforço e a nossa consciência dela são importantes e necessários. Mas para a gente se libertar da inclinação idólatra, a gente precisa de alguém mais forte que o ídolo. A gente precisa de Deus. A gente precisa do Senhor dos Senhores. A gente precisa do Evangelho. O que acontece quando nós nos convertemos verdadeiramente? O nosso eu, ele deixa de estar no centro da nossa história. E Cristo se torna o centro dela. Só que aí nesse processo, muitas vezes, o ídolo quer chegar. Mas se a nossa vida está sob o senhorio de Cristo, a gente tem a graça de nos arrepender da nossa idolatria e de termos um coração devotado e que adora ao Senhor. Queria deixar para algum momento de pergunta, se alguém tem algo a falar, e a gente vai finalizar esse momento. Tá. Mas a gente ora. Alguma pergunta, gente? Ficou claro? Oi. Ela fez um jejum de 2 dias. Tá. Veja, rapidamente, a questão do jejum, o jejum não é greve de fome nem passar fome, tá? O jejum é o quê? O jejum é uma disciplina espiritual pela qual nós nos abstemos temporariamente do alimento para nos alimentarmos espiritualmente, exclusivamente da pessoa de Deus. A pessoa pode desenvolver um tipo de jejum, e a Bíblia fala sobre vários tipos de jejum.
jejum parcial, jejum total, jejum 3 dias, 21 dias, 40 dias, jejum tomando água, jejum comendo frutas, legumes, tal, né? Então, há vários tipos, a gente já trabalhou sobre isso aqui, mas é só para a gente elucidar. A pessoa pode fazer um tipo de jejum, dependendo da realidade dela, que ela se isole. Não tenho trabalho nesses dias, não tenho estudo, ok, tá? Mas, observe que quando Jesus fala sobre jejum, ele não mostra que o jejum válido é meramente aquele que a pessoa se isola. Jesus disse assim: quando você estiver jejuando, lave o rosto. Para quê? Para que as pessoas não precisem saber que você está jejuando. Olha lá. Né? O que foi, meu irmão? Estou no jejum. 22 dias. Não precisa ninguém saber. O jejum é para Deus. Está entendendo? O jejum é para crescermos mais em Deus. O jejum tem um propósito espiritual. Então, a pessoa precisa entender isso. A questão do vestir de saco. O vestir de saco é um costume judaico. Em um contexto judaico, os judeus se vestiam de saco quando eles queriam expressar muita dor, muito sofrimento ou arrependimento. Então é a gente tentar transportar algo de uma cultura e trazer para a nossa cultura. O jejum, antes de tudo, é uma ação e de fato, uma disciplina espiritual para nós aprofundarmos a nossa relação com Deus. E Jesus esperava que a gente jejuasse, tá? Mas a pessoa pode jejuar e ir para o trabalho, pode jejuar e ir para a escola, pode jejuar e fazer as suas atividades, desde que ela reserve momentos específicos para a oração e para a meditação na palavra. Senão, ela está somente passando fome. Deu para responder? Ok. Mais alguma pergunta? Então vamos ficar de pé e vamos orar?